Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma live, mais um programa que nós intitulamos como Multiforme. Multiforme porque nós cremos que Efésios 3:10 fala que pela igreja nós iremos manifestar a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Igreja sou eu e você, é esse coletivo, é esse corpo de Cristo, né? Então por isso que a cada semana aqui nessas lives a gente tem compartilhado alguns conceitos, algumas coisas que homens de Deus também escreveram, deixaram escrito por meio de livros, ou por meio também de algumas coisas que Deus ele queima muito forte em nossos corações. Então a gente está aproveitando essas lives para que por meio dessa multiforme, para que cada semana nós possamos compartilhar um assunto diferente, baseado em alguns livros, né, que nós lemos, onde nós cremos que vai ser muito importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para o nosso aperfeiçoamento, porque Deus espera que eu e você nós sirvamos uns aos outros, né? Então, para isso que nós estamos aqui para poder novamente aprender mais acerca da palavra de Deus. Amém? Então, sem mais demoras, eu quero já prosseguir aqui, né? Tem algumas pessoas que já entraram aí. Eu queria saber quem que tá por aí, rapidinho, né? Dá um oi aí para nós, fala de onde você está assistindo, né? Para a gente poder aqui interagir. Nós temos esse coração de que mais que assistir uma live, eu acredito que a gente pode aprender uns com os outros, né? Mais do que uma live, nós podemos por meio de um comentário edificar uns aos outros. Então, esse é meu coração para essas lives, né? De a gente poder realmente aprender uns com os outros. Amém? Temos a Roberta, temos a Cris, a Hilda. Glória a Deus. Quem mais está aí, gente? Quem mais está aí? Para quem não sabe, hoje nós vamos começar uma série nova. Nós vamos começar hoje numa série chamada Paternidade. E eu acredito que Deus vai falar muito forte no nosso coração. É um tema que arde muito no meu coração, é um tema que me empolga bastante. Né? Temos a Raquel, o Rafa, Serjão, glória a Deus. Estamos aí então para a gente poder aprender mais da palavra de Deus. Então, com esse coração aberto, um coração realmente humilde e um coração atento para aquilo que ele deseja fazer. Sabe, nós precisamos então aproveitar essas lives com esse coração. Obrigado então por você também que está aí nos assistindo nesse horário, né? Nesse horário que eu acredito que muitos talvez estão aí sentado aí numa cadeira, ou talvez até ali já na cama, também descansando. Pessoal, é claro, do Japão, né? Porque aqui são 11 horas, 11h03 da noite, né? Tem até o Hideki também, glória a Deus, né? E estamos aí. Mamãe também está aí online, aí ó, mamãe. Mamãe sempre dando uma forcinha aí pro filho, aleluia. Olha só, né? Abençoa aí, né, mãe? Aí pra gente tá cada dia mais sendo uma ferramenta aí nas mãos de Deus, né? A bênção dos pais é essencial para nós vivermos daquilo que Deus tem para nós. Amém? Hoje eu quero compartilhar, na verdade, alguns assuntos e alguns assuntos eu tirei desse livro aqui chamado Paternidade Resolvida do Fabiano Ribeiro. É só algumas partes que eu tirei aqui, porque também tem outras partes que assim, a gente tirou, claro, da Bíblia, né? E Deus falou ao nosso coração. É uma mensagem que eu acredito que Deus vai falar muito forte no nosso coração, uma vez que eu esteja aberto para Deus fazer aquilo que Ele queira fazer. Né? Então, quando nós viemos armados, aí é difícil às vezes, porque Deus ele espera o nosso coração se abrir. Né? Ele não invade assim, ele é muito respeitoso, então ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então,
Aquilo que Deus vai fazer em você, aquilo que Deus vai fazer em mim, não depende dele. Depende de mim, de você, se eu abrir meu coração e permitir que Deus toque em áreas que precisam ser tocadas. Amém? Glória a Deus. Então, ó, mamãe abençoou, então vamos prosseguir. Glória a Deus. Isso é paternidade. Amém? Eu quero começar lendo o texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Tá? Vamos abrir então Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Lembrando, estamos aqui falando sobre uma série nova sobre paternidade. Ok? A gente veio de 5 semanas falando sobre o reino de Deus e agora vamos falar sobre paternidade. É um assunto que mexe muito comigo, muito. Então, essa primeira parte aqui, eu quero abrir lendo Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz a palavra aqui o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uau! Antes que venha o grande e temível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, se isso não acontecer, virei e castigarei a terra com maldição. Então, alguns pontos aqui que a gente já aprende nessa breve passagem aqui. Primeiro, aqui fala que virei e castigarei a terra com maldição. Terra fala daquilo que gera fruto. E fruto fala daquilo que nos dá vida, né? Um alimento. Então, se nós seremos abençoados com vida, com frutos, vai depender muito dessa condição. Se o coração do pai se converte aos filhos e dos filhos se converter aos seus pais. Se isso não acontecer, a Bíblia é bem clara que a terra será ferida com maldição. E muitos de nós, parece que nós estamos como uma terra seca, não dando fruto. Muitas vezes é por essa razão. O coração dos pais não se converter aos filhos e dos filhos não se converter aos pais. Então, o segundo ponto que a gente tira dessa breve passagem aqui é que o coração dos pais precisa voltar aos filhos. O coração dos pais precisa voltar aos seus filhos. Gente, isso é Bíblia. Isso é o coração de Deus. É Deus falando. E o coração dos filhos precisa voltar ao coração dos pais. E o que mais nós vemos hoje em dia, gente? Famílias desconectas. Pais e filhos desconectados. E não é por isso, será, que a terra está sob maldição? Talvez não seja por isso que muitas famílias não frutificam mais. Porque existe aqui uma condição. Pais se convertendo aos filhos. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Tem o pastor Alisson, a pastora Marluce. Estamos aqui falando sobre paternidade. Então, é muito importante isso. O nosso coração dos pais tem que converter os filhos. Terceiro ponto que eu vejo nessa passagem é que a Bíblia ela fala de restauração. Ela fala de restauração. Pais e filhos e pais. Isso fala de restaurar a nossa origem. Porque isso fala para outro ponto que nos leva até lá em Gênesis. Porque Gênesis, nós vemos lá o propósito eterno de Deus. E é muito lindo, gente. É muito lindo. Eu me empolgo com esse tema. Porque é bem interessante que o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, onde nós encontramos ali em Gênesis, ao criar ali Adão, que Adão é uma humanidade, né? Adão no hebraico significa humanidade, ele cria uma humanidade, é claro, ele criou o homem, mas aquele homem representaria a humanidade que refletiria, que representaria Deus na terra. Ele de fato foi criado à imagem e semelhança.
né? E de tanto pregar, de tanto falar sobre isso, a gente até sabe essas palavras aqui já no hebraico, né? Que a palavra ali, imagem e semelhança, é Tselem e Damar, né? É no hebraico. E essas palavras, ele nos dá um sentido muito claro que Adão, ele era alguém comparável ao Senhor. Era alguém que as pessoas, ao ver Adão, eles viam Deus. Então Deus, ele, no propósito eterno dele, ele criou Adão para se relacionar com ele. Eu até anotei aqui algo que a pastora Márcia uma vez disse, falando assim que Deus, na viração do dia, ele não ia com Adão para prestar conta. Não. Ele ia na viração do dia para se relacionar com Adão. Então você vê, não só ali na criação, mas até na eternidade. Façamos o homem. Você vê uma família. No coração de Deus, existe um coração de um pai que deseja ter uma família. E é bem interessante, outro ponto bem relevante aqui, que eu considero muito relevante para nós, para a gente poder entender um pouco mais desse contexto, é que Gênesis capítulo 1 e 2 são capítulos que o pecado ainda não fora consumado. E outros dois capítulos que não há também pecado na terra é Apocalipse, capítulo 21 e 22. 4 capítulos, 2 em Gênesis, 1 e 2, e 2 lá em Apocalipse, 21 e 22. E é bem interessante que isso fala tanto do nosso começo, do nosso Gênesis, da nossa origem, como também do final de todas as coisas, da revelação do que haverá de acontecer no fim de todas as coisas. Em Gênesis 1 e 2, vai falar de um lugar, nós vemos um lugar de comunhão, e ali no lugar de comunhão havia um jardim. Lá em Apocalipse, nós vemos uma cidade, um lugar, uma cidade. Lá em Gênesis 1 e 2, nós vemos uma árvore no centro desse jardim. Lá em Apocalipse 21 e 22, nós vemos também uma árvore no centro da cidade. Voltando para Gênesis, nós vemos Deus na terra com os homens. Indo para Apocalipse, nós também vemos Deus na terra com os homens. Em Gênesis 1 e 2, nós vemos um casal, Adão e Eva. E lá em Apocalipse, nós vemos também um casal, Jesus e a sua noiva. Aleluia! Isso é demais, gente. Isso é demais. Isso é muito revelador. Isso é muito profundo. Porque o coração de Deus é um coração de um pai que ele anseia por uma família. Ele anseia por filhos semelhantes a Jesus. E é bem lindo quando nós começamos a ler a partir dessa perspectiva de Deus querendo uma família, de Deus querendo sempre levantar filhos. E lendo Efésios, lendo também outras passagens, fala que nós já fomos predestinados para ser filhos. Que antes da criação do mundo, Deus já havia nos predestinado e nos adotado como filhos. Então nós vemos que o coração de Deus é um coração de um pai que anseia ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E você é esse filho? Responde aí. Você é esse filho que faz parte dessa grande família? E é muito lindo que são filhos não de um lugar apenas, mas são filhos de várias gerações, de toda a história da humanidade. Deus está separando filhos e não religiosos. Deus, ele deseja filhos e não religiosos. Então o coração do pai, nós vemos que ele anseia por essa família. Mas o que tem a ver isso com paternidade? É porque antes da gente exercer paternidade, nós precisamos entender esse Deus que exerce paternidade sobre nós. Nós precisamos entender que ele nos ama de tal forma que ele deseja exercer essa paternidade segundo o coração de Deus que nós encontramos na palavra de Deus. Então você vê que é muito forte o coração dos pais. E olha só, gente, segura aí. Segura aí enquanto eu tomo aqui um chazinho que eu tô me empolgando aqui, gente. Tô me empolgando.
Porque, gente, Malaquias, nós vemos aqui que o coração dos pais precisa se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Isso fala de uma restauração familiar. Isso fala de um conceito, de uma estrutura, uma restauração de nossos fundamentos, de nossas origens, que é uma família. Deus anseia por uma família. Mas ele fala que antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, enviarei a vocês o profeta Elias. Então, João ele vem ali no Novo Testamento e Jesus vai dizer que ele veio, ele era esse profeta Elias. Ele vinha nessa unção de Elias. E João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor para que ele pudesse vir e manifestar o reino de Deus. Vou repetir. João Batista, que foi considerado aquele que veio no mesmo espírito de Elias, foi ele que preparou o caminho do Senhor para manifestar o reino dele. E agora o que acontece em nossos dias se nós vivemos isso? Na mesma unção de Elias, com esse coração, do coração dos pais se converter aos filhos e dos filhos aos pais, nós entendemos isso e nós vivemos família. Nós entendemos que Deus ele quer que nós sejamos família. Nós estamos preparando o caminho da volta do Senhor. Porque nós estamos, então, sendo uma família e Jesus, Deus, ele virá para buscar uma família, virá para buscar os seus filhos. Então é muito profundo isso, gente. Esse Malaquias 4, 5 e 6, para mim é algo que me toca muito, mexe muito comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Estão recebendo aí, gente? Estão entendendo a profundidade dessa importância de nós entendermos a paternidade. Deus é Pai. Deus é Pai. Você pode aí escrever aí hashtag Deus é Pai. Deus é Pai. E sabe, como eu falei, Deus é um Deus de relacionamento. Deus, na viração do dia, não vinha para prestar conta. Ele vinha para falar com Adão, para ter relacionamento com Adão. Deus também, sabe, ele não quer resultado. Deus quer você. Deus quer você. Receba isso no seu coração. Deus quer você. Deus ama você. Deus quer filhos. Deus ama seus filhos. Mesmo que ainda como filhos, nós ainda pisamos na bola, Deus continua nos amando como filhos, porque o coração de Deus é um coração de um pai que deseja ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E, gente, eu vou ler algo para você. Está aqui nesse livro, mais uma vez, uma parte que eu comecei a ler. E, gente, eu comecei a chorar quando eu estava lendo esse negócio aqui. Com todo respeito, esse negócio não. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus contida aqui nesse livro, né? Inclusive aqui, nesse título, está falando a carta do pai a seu filho. Olha só, a carta do pai ao seu filho. Muito forte isso aqui, gente. Muito forte. Bem interessante que esse autor aqui, ele pegou várias passagens da Bíblia, várias passagens, e ele colocou como se fosse o pai falando para seu filho. E é tudo bíblico, gente. É tudo bíblico. Talvez eu possa deixar depois aí nos comentários todas as referências, né? Porque aqui tem Salmo 139, Mateus 10, Gênesis 1, Atos 17, Jeremias 1, Efésios 1, né? Salmo 71, João 8, 1 João 4, 1 João 3, Mateus 7 e por fim vai. E aqui ele coloca como se fosse a carta do pai ao seu filho. Estão preparados para ouvir? A carta do pai ao seu filho. Respira um pouco então e vamos ouvir a carta do pai ao seu filho. E o nome do livro é Paternidade Bem Resolvida.
O poder da cura por meio da paternidade espiritual, do Fabiano Ribeiro. Muito bom esse livro, gente. Tem de presente, né? Do Ricardo Yakuda. Não sei se ele está aí nos assistindo. Obrigado, Ricardo. Que livro abençoado. Bom, vou ler então aqui. A carta do pai a seu filho. Gente, já deu 20 minutos. Vamos lá. Só estou na introdução ainda. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Salmo 139. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci, mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. Eu tirei você do ventre dela no dia de seu nascimento. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque eu sou o pai perfeito. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia na praia, e sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Filho, se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deleite-se em mim e eu darei a você os desejos do seu coração. Pois fui eu mesmo quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar. Lembre-se também de que eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido na terra. Eu sou o Pai e eu amo você assim como amo ao meu filho Jesus. Pois em Jesus, meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim. E nada poderá separar você do meu amor novamente. Filho, venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei um pai. A minha pergunta a você então é essa: você quer ser meu filho? Eu estou apenas esperando por você. E todas essas frases, gente, têm referências bíblicas. Então esse autor ele coloca, ele contextualiza para fazer como se fosse uma carta várias passagens que ele encontra na Bíblia, vendo um pai querendo se expressar essa paternidade aos seus filhos. Gente, que pai é esse? Deus é pai. Deus é pai. Por isso que o nosso Jesus,
ele nos ensina a orar, Pai Nosso. E ele sempre, ao se relacionar com Deus, ele se relaciona como um filho para com o Pai. Então essa primeira parte que eu queria passar para vocês, essa breve introdução acerca da paternidade de Deus para nós. Amém? Ficou claro para vocês? Que Deus é Pai? Ficou claro? Seu coração aí está como o coração de um filho que entendeu a paternidade de Deus e que pode se lançar sem reservas a esse Pai? Amém? Se lança no colo dele. Né? Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Amém? Tomar mais uma vez aqui um chazinho. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos para a segunda parte então dessa live, porque é muito lindo quando nós começamos a falar de paternidade, só que às vezes acontece de muitos de nós, antes de exercer paternidade, nós precisamos sim conhecer a paternidade de Deus, isso é muito bom. Mas antes de exercer paternidade para outras pessoas, eu preciso aprender a ser filho primeiro. Eu preciso ser curado primeiro. Porque enquanto eu não for curado, eu não posso exercer paternidade de Deus na vida das pessoas. Porque nós poderemos ir para vários lugares se a gente não for curado. E muitos líderes, muitas vezes, precisam de cura também. Né? Nós precisamos exercer paternidade, mas uma paternidade como o coração de Deus. Porque Jesus falava o seguinte, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Jesus conhecia o Pai, ele exercia a paternidade na terra. Ele revelava o Pai, ele revelava um coração de um Pai. E nós também fomos chamados para fazer isso. Mas só que há um grande problema. É essa lacuna que muitas vezes acontece, porque como nós falamos, os filhos precisam de segurança, precisam de aceitação, né? Precisam de valorização. E diariamente nós vemos várias situações onde nós vemos essa desconexão entre pais e filhos, não é verdade? Nós vemos o virtual substituindo o presencial, nós vemos pais e filhos desconectos, e sendo que o nosso pai é um pai de relacionamento. E nós estamos perdendo isso na nossa geração, esse relacionamento. As mídias, as distrações tem nos roubado mais uma vez esse tempo. Isso tem trazido o quê? Uma falta, uma orfandade, na verdade, para essa geração. Então, quando fala de paternidade, a gente nem sabe o que é isso. Até a gente entender e cair a ficha e desfrutar de tudo isso, eu levo às vezes meses, ou até anos, para realmente entender o que realmente é uma paternidade. Amém? Então, hoje, nessa segunda parte, eu queria falar um pouquinho sobre uma autoavaliação de nós, porque antes de sermos pais, precisamos ver se somos filhos também. Antes de exercermos paternidade, eu preciso ver se realmente eu estou curado e limpo, liberto, para eu exercer paternidade. E a verdade é que quando a gente vai trabalhar nessa área de curas, né, nessa parte de traumas e tudo, como que é difícil alguém que não teve um pai, uma paternidade, ver Deus como pai. Ou como a gente vê ali em Malaquias, o coração dos pais precisa se converter aos filhos, e o coração dos filhos se converter aos pais. Mas vamos falar a verdade, será que eu e você, nosso coração está convertido aos filhos? Ou muitas vezes nós como filhos, nosso coração está convertido aos nossos pais? Como está esse relacionamento entre você? Porque existe uma verdade, gente. Eu tenho filhas aqui, eu tenho 3 filhas. Tenho uma filha de 14 anos aqui, está crescendo. E os tempos mudam. E se a gente não tomar cuidado, nós perdemos ela. Às vezes nós pensamos que está com 14 anos, não precisa já de tanto cuidado, porque ela já sabe se virar sozinha. De fato, minha filha maior, ela sabe fazer comida sozinha, ela sabe lavar roupa, ela se vira sozinha. Graças a Deus. Né? A gente tem uma esposa aqui, auxiliadora,
realmente virtuosa, né? Que ela não faz sozinha, ela faz junto, né? Com as filhas. Eu de vez em quando também apareço ali na cozinha também para poder fazer umas comidinhas ali também, né? Mas ela se vira sozinha, mas a gente cai no engano muitas vezes que ah, ela não precisa mais de tempo. Ela pode viver sozinha, se vira. Não, justamente nesse tempo que precisa desse relacionamento entre pais e filhos e pais. São tempos de transições. São tempos que muitas vezes nós competimos quem ganha mais tempo com ela, porque se deixar, elas vão querer ter mais tempo com as amigas do que conosco muitas vezes. É uma realidade, porque aos poucos ela vai se tornando independente. Só que ao mesmo tempo que não é para também não cortar o cordão umbilical, nós precisamos preparar a próxima geração para emancipar elas para o destino, para liberar para um destino que Deus tem para a vida delas. Mas só que às vezes acontece, sabe aquela raivinha? Às vezes a gente fica chateado com os filhos. Ou até às vezes chateado com os pais. Vamos falar a verdade, gente, né? É uma verdade, é algo real. Fala aí, é só comigo que acontece isso, gente? Responde aí, acontece com você também? Algumas contendas, né, entre filhos e pais, pais e filhos? Glória a Deus. Tá passando aí, né? Aqui na minha imagem parece que tá meio travado aqui. Não sei se tá passando, se travou aí alguma coisa, né? Dá um oi aí para nós, né? Para ver se realmente travou ou não, tá? Mas vamos continuar aqui. Nesse livro também fala de um homem, né, chamado Joseph Luft. Ele foi um psicólogo e ele levantou uma teoria de autoavaliação, né? E ele coloca aqui 4 áreas para a gente se autoavaliar, né? Então, a primeira área para a gente se autoavaliar se nós temos feridas ou como está o nosso coração, a primeira área é a área aberta. A área aberta é aquela exposição clara de quem eu sou. Todo mundo vê, todo mundo sabe quem eu sou, o que eu faço. Essa é a primeira área, a área aberta. A gente está falando sobre essa teoria de autoavaliação. Tá? Agora existe uma segunda área, que é a área cega. Todo mundo tem um ponto cego, né? Uma área cega. Todo mundo enxerga, só você que não. É igual como alguns falam, né? Como se fosse um mau hálito, né? Todo mundo sabe que você tá com mau hálito, mas é só você que não sente, né? Mas enfim, existe essa área cega. É por isso que precisamos de uma paternidade para poder mostrar para nós algumas áreas que nós não enxergamos. Agora tem essa terceira área. Eu estou falando de uma teoria de autoavaliação. A área aberta, a área cega e agora a área oculta. É uma área onde a gente realmente fala: isso vai morrer comigo, ninguém vai saber e não permito ninguém tocar nessa área e eu coloco uma máscara. Então isso daqui também é uma outra área. E existe a quarta área, que é a área desconhecida. Ou seja, seria aquele lugar onde apenas o Espírito de Deus irá revelar como está o estado do nosso coração. É tão lindo, gente, quando Deus começa a mostrar como está o nosso coração. O Espírito Santo, então, começa a falar e a mostrar onde está a raiz de tudo isso. Isso a gente trabalha muito no Veredas Antigas, até mesmo no encontro com Deus, né? Então, são momentos onde Deus ele revela lá no profundo qual é a raiz. Então, vamos se autoavaliar, gente. Vamos se autoavaliar. Como que está o nosso coração? Não tem como eu exercer paternidade se meu coração está, sabe, magoado, chateado, ofendido, se meu coração está preso. Eu preciso ser liberto primeiro. Porque o coração de Deus é um coração de um pai,
que exerce paternidade. Eu preciso ser como Jesus, eu preciso ser como Deus, um coração de um pai. Amém? Mas às vezes houve situações, né? Que situações que pode trazer traumas nas famílias? Você pode escrever aí? Escreve aí para nós. O que pode trazer feridas? O que pode cortar esse relacionamento entre pais e filhos na nossa geração? Escreve aí, por favor. Compartilha conosco aí o que você pensa a respeito. Enquanto isso, vou tomar mais um pouquinho aqui, gente. Gente, é muito ruim ficar no silêncio aqui, né, gente? Ó, Cris, falta de perdão, rejeição, divórcio. Tudo isso, então, ele traz essa ruptura entre pais e filhos. Traição, brigas, rejeição durante a gravidez, orgulho, mágoas. Gente, tá rico aqui, hein? Olha, relacionamentos também quebrados. Então tudo isso, gente, tudo isso ele traz sequelas, sequelas. E quando nós, por exemplo, somos levados a uma situação como essas, um exemplo, um divórcio, uma perda de um pai, né? Ou até mesmo algo traumático, às vezes a gente passa por um momento de um luto, se for assim dizer. E nós precisamos respeitar o luto, mas nós não podemos viver no luto. E alguns especialistas, eles vão dizer que geralmente o luto ele ocorre num período entre 6 meses a 2 anos, né, onde existem algumas fases, né, para que esse luto seja realmente vencido, né, o luto daquilo que a gente realmente perdeu, foi uma perda, foi algo muito chocante na nossa casa, né, o coração dos pais aos filhos foi rompido, e enfim. E a primeira fase é o estado de choque, nós ficamos ali naquele estado que o que está acontecendo. Depois a gente vai para a segunda fase que a gente começa meio que fantasiar, né? Negar que realmente não, isso é mentira, não aconteceu isso comigo, não tive essa perda, não houve divórcio, meus pais não se divorciaram. E a gente maquia, fantasia muito as coisas, né? Partidarismo, comparação, falta de demonstração de amor, tudo isso é que tem trazido, sabe, muitas sequelas para essa geração, né, que tem quebrado a paternidade. A terceira fase é quando você se confronta com essa realidade. Como foi que isto aconteceu? E é onde a gente entra também, sabe, na quarta fase, que a gente entra numa bifurcação. Ou a gente decide realmente reagir com relação à perda, ou a gente se entrega com relação à perda, né? Onde muitos, se forem reagir, realmente eles precisam se reerguer, principalmente em Deus, falando: Deus, senti, eu nada sou, eu não estou entendendo, Senhor, mas eu me rendo a Ti e eu abro meu coração para o Senhor, para que o Senhor realmente toque e consola o meu coração e venha sarar meu coração. Assim Deus vem. Agora outros muitas vezes se entregam falando: não quero mais viver, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Onde está Deus em tudo isso? Então nós entramos numa bifurcação. Eu já passei por alguns momentos de um momento traumático também na minha vida, e realmente eu vi que na minha vida eu vi que foram um processo para mim realmente ser curado de uma situação que aconteceu comigo, né? Foi um processo de mais ou menos 2 anos para que realmente meu coração pudesse ficar 100%, né? Pudesse ficar realmente só cicatriz, onde eu pudesse olhar e aquilo não doía mais, né? É claro que existem algumas exceções, que isso às vezes pode durar até mesmo uns 3 anos também, que seja, mas
tome muito cuidado, isso são só estatística. É claro que eu creio que Deus ele pode fazer algo e um dia, né, Deus pode fazer algo do nada, Deus pode fazer algo em 6 meses, né? Eu estou compartilhando uma experiência que aconteceu comigo, né? Porque foram idas, algumas recaídas, né? Começava a vir sentimento de novo, pensamentos, né? E passava-se depois alguns meses, mas depois vinha de novo, né? E passava alguns meses, e enfim, até que chega um momento que, uau, isso desapareceu. Amém? E glória a Deus, porque foi Deus que fez isso no meu coração, mas eu quero te dizer, foi porque alguém exerceu paternidade sobre a minha vida também. Primeiro o meu pai, que é Deus, mas também teve pastores na minha vida que me ajudaram muito nesse processo. Amigos pastores que nós temos, onde exerceram paternidade sobre a minha vida, sabe? Então, isso é muito importante para nós restaurar o nosso coração dos pais se converter aos filhos, dos filhos aos pais, a origem, a essência da família, para que realmente a nossa terra seja abençoada. Amém? Nós temos 20 minutos apenas, né? E o problema é o seguinte, eu vou entrar agora para a última parte, então. A última parte. Primeiro, nós falamos que Deus é um Deus que tem um coração de um pai, que anseia uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Deus é pai. A segunda parte, a gente falou sobre a importância da gente se autoavaliar, porque existe alguns traumas que impedem da gente receber essa paternidade, tanto celestial quanto também, muito menos, exercer paternidade sobre os outros. Amém? E agora nós vamos para a terceira parte, então, dessa live, que é a relação ao perdão. Porque nós precisamos perdoar. E aí que entra esse assunto que é simples, mas ao mesmo tempo é profundo, né? Um assunto onde a maioria muitas vezes tem dificuldade, né? Existe várias estatísticas também de tantas pessoas, né, que estão abandonando o barco por causa de feridas, né? Pessoas que já foram traídas, pessoas que estão lutando, né, contra essa dor no coração, né? Mas eu quero te dizer que se nós entendemos o coração de um pai, isso vai nos ajudar muito, sabe, a realmente viver a vida, a liberdade que Deus tem para nós. Amém? Então, minha oração para essa primeira série da paternidade é que nós sejamos curados primeiro. É para que nós sejamos restaurados na nossa paternidade com Deus. Permitir que Deus acesse nosso coração. E Deus é Pai e Ele está aí. Ele quer acessar teu coração. Então a gente vai falar então, para fechar, acerca do perdão. Lá em Mateus 18, verso 23 ao 35. Mateus 18, 23 ao 35 fala sobre que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Para remir o tempo, eu não vou ler, mas eu acredito que você conhece essa história. Aqui fala então a história de um rei e 2 devedores. O rei aqui simboliza Deus e os devedores somos nós, né? E aqui a Bíblia vai dizer nessa parábola, nessa história aqui, que um devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Escreva aí, gente, digite aí. 10.000 talentos. Registra aí 10.000 talentos, porque a gente precisa fazer um cálculo aqui. Quem é bom de matemática aí, né? 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Esse homem devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Fazendo essa conta, quanto que daria essa dívida que ele tinha para com esse rei? Fazendo a soma para nós remirmos o tempo,
60 milhões de dias de trabalho é o que ele devia. Colocar no nosso contexto aqui também, vamos colocar em anos então. 164 anos de trabalho. Ninguém vive isso sem descansar, gente. Não tem descanso. 164 anos de trabalho sem descansar. Ele devia tudo isso. Colocando em ienes aqui, né, na moeda do Japão, no qual nós vivemos aqui, 600 bilhões de ienes. Esse homem devia. Gente, escreve aí, gente. Vai digitando aí. Vai colocando, vai registrando aí esse cálculo aí, tá? Para depois o pessoal que for assistir, né, já sabe o tanto que tem. Né? É uma dívida impagável. Ele não poderia pagar. É só que esse homem foi perdoado. Ele rogou ao seu senhor e ele foi perdoado. Só que ele tinha um servo também, e esse servo diz a Bíblia que ele devia 100 denários. 100 denários, ele refere a 100 dias de trabalho. Para o nosso contexto, então, aqui, Japão, a moeda do Japão, 1 milhão de ienes. Dá para pagar. Eu sei que é difícil, mas dá. É possível pagar. Então, o que devia bilhões de ienes foi perdoado. Porém, ele não perdoou aquele que devia 1 milhão. Então, note que no verso 33, o rei, ele disse, não devias tu igualmente perdoar, se compadecer como eu compadeci de ti? E por isso que Jesus diz, por isso que te digo, né, que muitos, ele vai dizer em outra passagem também, Jesus, né, que aqueles que são muito perdoados, muito ama. Quando nós entendemos, né, que Jesus nos amou primeiro, por exemplo, eu peguei, alguém me emprestou 10 reais aí pro Brasil, 10 reais. Nem sei o que dá para comprar mais com 10 reais. E de repente, alguém, quando eu precisava, esse cara falou, não, esse 10 reais pode ficar com você. Nossa, eu fiquei muito feliz, obrigado aí pela oferta. Mas teve alguém que emprestou lá 1.000 reais e depois no final das contas falou, não, pode ficar para você. Como que o nosso coração fica agradecido? Para com mais com de 1.000 ou mais com de 10 reais? Com certeza para aquele que nos abençoou mais. E assim também é com Deus, né? Quanto mais a gente entende que tão grande pecado nós fomos perdoados, mais nós vamos amar. O problema é que a gente não entende isso e a gente está como esse servo aqui, sabe, que devia tantos e se esquece do tão grande pecado que ele foi perdoado. Então, se a gente entender o peso do pecado no qual nós fomos perdoados, então fica muito mais fácil nós perdoarmos também aquele que deve para nós. E continuando daí no verso 34, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Então, muitos tormentos que às vezes seca a nossa alma, porque pais e filhos está realmente desconectado. A terra está sob maldição. Então, até que pague toda a dívida, eu estou sob tormento. Eu estou sobre esse lugar onde realmente não há frutos. E o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Talvez muitos de nós já sabemos que nós precisamos perdoar. Mas eu quero te dizer, talvez você já sabe e tal, mas por que nós não praticamos isso e ainda ficamos corroendo ainda muitas coisas no nosso coração? Então nós precisamos perdoar, gente. Hoje, sabe, parece que a gente chega num lugar também assim que as pessoas podem falar mal, as pessoas podem falar várias coisas. A gente sabe o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer, a gente sabe o que a gente fez lá no passado, a gente errou, mas sabe, a gente entende o amor de Deus, nós somos diferentes daquele Akira, daquela pessoa, até do ano passado, nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo. E nós permitimos então, sabe, a pessoa, o erro também, permitimos o erro, entre aspas, assim, né, no bom sentido da palavra. Porque todos nós estamos nesse processo de crescer, de amadurecer. Então nós, sabe, chega um lugar que
Irmãos, estamos todos no mesmo barco, somos todos pecadores, né? E eu quero é o perdão de Deus, eu quero é Deus, eu quero a paternidade dele, né? Então isso tudo nos ajuda muito a realmente liberar perdão, sabe? E perdão, ele está ligado a uma decisão, não está ligado ao nosso sentimento, né? E perdoar não significa desistir da justiça, né? Mas de ser o juiz da causa. O perdão genuíno também, ele nunca será natural. Não vai ser pela força do próprio braço, mas vai ser algo sobrenatural, por meio de uma decisão. Perdoar é a decisão de olhar a ofensa recebida com olhos espirituais e ter a certeza de que nada foge do controle de Deus. Sabe? Entrega para Deus. Entrega para Deus e Deus sabe realmente o que faz. Deus é justo, Deus é real. Amém? Então Deus quer que nós perdoemos. Antes de nós exercermos paternidade, nós precisamos ser curados. Nós precisamos nos reconciliar, pais e filhos e pais. Lembrando, Deus que teve iniciativa de nos amar, de nos perdoar, Ele não esperou uma boa ação nossa. Ele mesmo, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele veio e morreu no nosso lugar. Então nós somos chamados para ser como Ele. Né? Então nós precisamos ter a iniciativa quanto a isso. Né? Quantas vezes? Você sabe muito bem. 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Ou seja, a cada 3 minutos, num dia só, essa pessoa pisa no mesmo ponto. É claro que isso é impossível de acontecer. Mais uma vez, Deus está querendo falar. É um estilo de vida o perdão. Como eu te perdoei, você precisa perdoar os outros. Como um pai amou seu filho, perdoou e restaurou seu filho, você também precisa exercer paternidade e acreditar nesse filho que errou, acreditar e restaurar esse filho que fugiu de casa, que falou mal de você, que pediu ainda herança. Que, ou seja, em outras palavras, né, para mim você foi deletado da minha vida. Isso era um insulto naqueles tempos, ainda mais em nossos dias. Pedir a herança de um pai vivo, né? Mesmo assim, o pai exerceu paternidade, o abençoou, o restaurou. Olha o coração de um pai, gente. Tá vendo que por isso que para nós exercermos essa paternidade, nós precisamos ser curados primeiro? Estão entendendo aí, gente? Estão entendendo? Estamos acabando já. Quando estamos com Deus, entendemos a necessidade do perdão. Vou repetir. Cris Tanaka colocou aqui. Quando estamos com Deus, entendemos a necessidade do perdão. Quanto mais a gente acessa o coração de Deus, a gente vê que é o coração de um pai. E eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Perdoar não é um sentimento, e sim uma decisão. Perdão é um estilo de vida. Devemos perdoar como Ele nos perdoou. Nós devemos ter iniciativa. Não é um sentimento. Perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Não é uma sugestão. Perdão não depende do outro. E a falta de perdão, ela nos leva ao tormento, nos leva à terra seca, que diz lá em Malaquias. A terra está sendo ferida por maldição, porque o coração dos pais aos filhos está desconectado. E a falta de perdão, ela anda de mãos dadas com a apostasia. Quanto menos se espera, ela não está mais na casa de Deus, não está mais na presença de Deus. Então é algo muito sério. Então, nós precisamos hoje, antes da gente dar continuidade na semana que vem, se assim Deus permitir, antes de exercer paternidade, antes de entender paternidade, eu preciso ser curado. Eu preciso morrer para mim mesmo. Então, para finalizar, se você reter o perdão, sabe o que acontece, gente? Primeiro que nós não seremos perdoados. Outra, quanto menos espera, você está fazendo a mesma coisa que o ofensor fez com você. A mesma essência. Quando você não perdoa, você está como se fosse tomando veneno esperando que outra pessoa morra. Você está morrendo. Decida ser livre hoje, em nome de Jesus.
para você poder exercer a vida que Deus quer que você viva nessa terra. Quem tem te ofendido? Quem tem ferido o teu coração? Existe algum trauma no seu coração? Perdão não é fingir também que não existe o sentimento. Perdão não é uma amnésia, apagou da minha memória, esqueci. Não, nós não esquecemos. Perdão não é achar uma razão. Quem é o culpado? Perdão não é nada disso. Requisitos para o perdão. Primeiro, admita que você está ofendido. Admita que você está ofendido. Segundo ponto, reconheça que há uma dívida. Sim, há uma dívida. Ele fez algo que não devia fazer, há uma dívida. E o terceiro ponto, cancele essa dívida. Em nome de Jesus. Cancele essa dívida. Como Deus cancelou a nossa dívida, nós também vamos cancelar essa dívida. Então essa é a minha oração para a semana que vem, para dar continuidade nesse tema tão rico, tão profundo. Eu preciso ser curado primeiro. Amém? Amém? Hoje não deu para ler muito aqui alguns comentários, mas como é sério isso? Muitos deixam de ver o propósito de Deus pela falta de perdão. Quantos ministérios estão trancados? Quantos líderes, por essa falta de perdão, estão amarrados? Quantos líderes feridos, muitas vezes acabam vomitando sua alma em pregações ou em palavras, querendo, ou com postagens, querendo, sabe, tocar, sabe, dar indireta para as pessoas. Gente, chega uma hora que nada disso nos interfere mais. A gente entende o amor de Deus. É isso que nós queremos. É um pai que me ama. É um pai que me perdoou. E eu estou no colo dele. Eu estou na presença dele. Amém? Glória a Deus. Então, para encerrar, nós vamos orar. Perdoe, então, para obedecer a Deus. E perdoe para ser livre. E perdoe para que haja um destravar na sua vida e sua terra comece a gerar frutos. Perdoe porque Deus quer que nós, como líderes, possamos exercer paternidade. Nós vivemos em uma geração de órfãos. Existe uma outra coisa que eu estava ouvindo, uma pregação ali, da pastora Márcia. Pastora Márcia de novo, olha aí. Ela falou, não é errado a gente querer ganhar a cidade toda. Mas quem é que vai cuidar da cidade toda? Nós precisamos de muitos pais. Mas para exercer paternidade, eu preciso estar curado. Eu preciso entender o que é paternidade. Então, em nome de Jesus, temos um minutinho para nós orarmos. Senhor Deus, a minha oração nessa noite, aqui no Japão, ou dia lá no Brasil, ou tarde, não sei que hora alguém vai assistir essa live. Eu oro para que nós possamos se autoavaliar e que Teu Espírito realmente acesse áreas que somente o Senhor pode acessar. Aquela área que é só o Teu Espírito que pode te revelar. Se como está o estado do nosso coração. Se estamos com o coração convertido aos filhos e dos filhos aos pais ou não. Se nós estamos realmente livres para exercer paternidade ou não. Se nós entendemos a paternidade celestial ou não. Senhor, minha oração, cura o coração de cada um de nós, de cada líder, de cada homem, de cada mulher, porque o Senhor deseja levantar muitos pais. O Senhor deseja levantar também muitos filhos. O Senhor deseja levantar uma família de muitos filhos e de muitos pais. Uma família onde a Tua presença se manifeste nesse meio. Senhor, essa é a minha oração. Que haja um destravar no coração de todos nós que estamos assistindo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Então que Deus abençoe tua vida e mais uma vez obrigado por você estar aí assistindo e que semana que vem vamos falar sobre paternidade. Agora com o coração livre em nome de Jesus. Amém? Então eu peço, compartilhe então essa live para que vidas sejam curadas e depois exercer paternidade sobre as nações. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço aí para todos vocês. Amém? Tchau, tchau, gente.